Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, 8/6/2020. Vamos estudar o assunto sílaba tônica, nas páginas 32 e 33 no livro. Em cada palavra existe sempre uma sílaba que é pronunciada de um modo mais forte que as outras. Vamos ver como isso acontece? Leia em voz alta os exemplos, pronunciando devagar cada sílaba. Vamos lá? Hábito, hábito. Reciclagem, reciclagem. Fabricação, fabricação. Conseguiram identificar qual é a sílaba que a gente pronunciou mais forte nessas palavras? Então, agora vamos circular as sílabas tônicas de cada uma dessas palavras, ok? Hábito, reciclagem e fabricação. Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Em cada uma dessas palavras, qual sílaba é pronunciada mais fortemente? Vamos ler juntos e a sílaba tônica vai estar em destaque, certo? Práticas, a sílaba tônica é pra. Brinquedos, a sílaba tônica é que. E computador, a sílaba tônica é dor. Então, resumindo, sílaba tônica é a sílaba da palavra pronunciada com mais intensidade, porque a vogal da sílaba tônica tem uma duração mais prolongada em relação às demais. Exemplo: janela. Tente pronunciar janela de uma forma rápida. Janela, janela. Não fica como a gente conhece, certo? A gente tem que pronunciar janela. Então, a vogal da sílaba tônica, que no caso ela dá um pouquinho mais de tempo quando a gente pronuncia. Ela fica mais prolongada quando a gente fala a palavra em voz alta. É como se ela ficasse mais comprida em relação às outras. Janela, certo? Então, agora, nossa atividade nas páginas 32 e 33 no livro. Questão número 1. Circule a sílaba tônica das palavras a seguir. Então, vocês irão circular somente a sílaba tônica de cada palavra, certo? Vocês não vão circular a palavra toda, é só a sílaba tônica, a sílaba mais forte de cada palavra. Questão número 2. Escreva os nomes das figuras separando as sílabas. Os nomes dessas figuras estão escritos no quadro da atividade 3. Então, se vocês estão em dúvida quanto ao nome de alguma das figuras, podem dar uma olhada na atividade 3 para ver se ajuda vocês a encontrarem, certo? E lembrando, escreve o nome de cada figura, só que separando as sílabas, ok? Questão 3. Leia as palavras em voz alta e circule a sílaba tônica. Então, é do mesmo jeito da questão 1 por enquanto, certo? Leiam devagar, sem pressa, porque são muitas palavras, certo? Então, vocês vão ler cada palavra em voz alta e circular somente a sílaba tônica, a sílaba mais forte de cada palavra, certo? Outra dica: quando a palavrinha está acentuada, geralmente a sílaba que está acentuada tem o som mais forte. Depois vão escolher duas palavras do quadro da questão 3 que rimem entre si. Então, lembrando, a rima é a repetição de sons idênticos ou parecidos, geralmente no final das sílabas. Exemplo: amizade, bondade, saudade. Viram que o finalzinho dessas três palavras elas rimam, elas são parecidas? Então, vocês vão escolher duas palavras do quadro que rimem e escrever no final da questão 3. Continuando nossa atividade de hoje, letras R e RR nas páginas 33 e 34. Os sons da letra R podem ser representados por R inicial forte, R brando entre vogais, RR forte entre vogais e R no final da palavra. Questão número 1.
As palavras abaixo fazem parte do texto Reduza, Reutilize e Recicle. Agrupe-as nos quadros com as indicações. Então, vocês vão ler cada palavrinha que tem aqui escrito no livro de vocês e vão agrupá-las aqui neste quadro, certo? Colocar as palavras que tem R no início da palavra. Essa partezinha ela fica completa, viu? RR no meio da palavra. Essa daqui não, fica só duas palavrinhas aqui. R entre vogais, aqui fica uma palavra. E R no final da palavra completo, certo? Questão 2. Pesquise outras palavras escritas com R para completar os quadros da atividade 1. Então, justamente aquelas duas partes que eu falei que não completa o quadro, que ficam só poucas palavras. Então, vocês vão pesquisar palavras com R que se encaixem no que está pedindo, certo? Vocês vão olhar quando terminarem de escrever aquelas palavras no quadro, vocês vão ver quais as que estão faltando e pesquisar palavras para completar essas partes. Questão número 3. Observe as palavras da atividade 1, também aquela do quadro, certo? E marque V para verdadeiro e F para falso. O R no início da palavra tem o mesmo som de RR, verdadeiro ou falso? Aí vocês colocam no quadrinho aí no livro de vocês. Há palavras que terminam com RR, verdadeiro ou falso? Há palavras que começam com RR, verdadeiro ou falso? O RR só aparece no meio de duas vogais, verdadeiro ou falso? E por último, o R entre vogais tem som mais fraco que RR, verdadeiro ou falso? Questão número 4. Complete cada palavra com R ou RR. Questão número 5. Acrescente um R e forme outra palavra. Então, onde tiver somente um R, vocês vão colocar o outro R e escrever a palavra aqui na frente para ver como é que fica, certo? E questão número 6, nossa última questão de hoje, forme novas palavras também, colocando o R no final de uma das sílabas de cada palavra. Então, perceba que cada palavra tem duas sílabas. Vocês vão colocar um R no final da primeira ou da última e ver que palavra formou, certo? Lembrando, tem que ser uma palavra que exista, tá bom? Mas sempre vai dar certo, numa ou na outra sílaba, ou só numa sílaba, é só vocês prestarem atenção nas palavras, colocar um R na primeira ou na última sílaba para ver se forma uma palavra, tá bom? Por hoje é só, meus bonitos. Muito obrigada, certo? Não esqueça de me mandar as atividades respondidas e até a próxima aula, se Deus quiser.